Meus amigos, mais uma vez, retomando o profeta Isaías, capítulo 61, versos 1, 2 e 3, a palavra que eu trouxe para essa live de janeiro é quebrantamento dos corações, isto é, corações feridos, corações deprimidos, corações, o Papa Francisco trabalhou muito isso em 2024 sobre o coração humano de Jesus. O que é isso que eles falam de ansiedade, depressão, saúde mental? O que isso tem a ver com a religião e com a espiritualidade? Então eu trouxe para vocês um livro que eu estou já desde que eu adquiri, estou tentando folhear, é muito difícil, ele foi produzido em 2023, Maturidade Psicológica e Espiritual. Esse autor aqui é o Venceslau Vial, e aqui tem alguns capítulos, é da editora Crisol, da coleção Crisol, e aqui eu gostaria de trazer a vocês algumas preocupações no âmbito da vida de vocês, amigos e amigas, que me acompanham no Café com Prosa, que é patrocinado pela Mineração Santa Rosa, a questão da saúde, enfermidade e vida espiritual. Vamos lá à leitura desse capítulo aqui, e aí a gente dialoga sobre fundamento. Esse livro é muito bem fundamentado, a parte de consultas bibliográficas e referências é vastíssima, então é um livro que vale a pena a gente adquirir. Não é um livro de fechamentos, mas é de abertura, ele lança a gente a novas pesquisas, ele não diz que está definido, então é um livro interessante sobre a vida psicológica e espiritual. Então vamos lá. Vou ler as questões terminológicas, por exemplo, o que é saúde, enfermidade e vida espiritual, na questão do Venceslau Vial, que é esse livro. Vou ler e a gente faz o comentário para vocês entenderem, para não ter equívocos. Saúde, enfermidade e vida espiritual. A saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausências de afecções ou enfermidades. Então não precisa estar enfermos, né? Tipo diabético, uma doença, tudo aqui pode ter uma contribuição. Aí nós vamos ver lá à frente, que é a psicológica. Mas não precisa necessariamente perder a saúde por doenças, né? Você pode estar super bem, com carro do ano, uma estabilidade social, mas não estar com saúde. Você pode ter até uma alimentação boa, mas pode não estar com saúde. Você pode até ter um cargo de muita importância de decisões de poder, mas você pode não estar com saúde. Fala-se em enfermidade orgânica física quando o processo anômalo tem como causa inicial ou provoca um defeito nos órgãos do corpo ou uma função fisiológica do organismo. Por exemplo, câncer, diabetes, meningite, etc. Isso sim. A enfermidade psíquica ou mental, por outro lado, preste muita atenção, manifesta-se no agir e nas funções ligadas à esfera psíquica, como os sentimentos, os pensamentos e as atitudes comportamentais. Se tomarmos essa definição em sentido literal, é claro que não se encontrará nenhuma pessoa totalmente sadia no mundo, onde a perfeição é somente um desejo. Então todos nós temos que nos cuidar, é isso que fala o autor, sempre. Nunca ser indisciplinado, irresponsável e sempre atento ao seu bem-estar psicológico. Sim, isso não é egoísmo, é necessário. O bem-estar psicológico do sacerdote, em primeiro lugar, ele tem que se implicar, em segundo lugar, as autoridades superiores têm que favorecer, o coletivo do presbitério tem que favorecer, né? As interferências nos trabalhos dos colegas, isso traz danos psicológicos, saúde. Então você tem que torcer, tem que ser companheiro, parceiro, não pode ter grupos ou facções, não pode ter essas coisas que a sociedade, todo ser humano tem tendência a formar pequenos núcleos
né? E esses núcleos, eles podem ou não estressar outros grupos ou outras pessoas que pensam diferente. Isso traz dano psicológico ao coletivo, ao presbitério, ao seminário, etc. Mas isso é uma questão de decisão muito pessoal, de análise pessoal. A pessoa tem que ter essa capacidade de autocrítica. O corpo está sujeito a tantas enfermidades que nem os livros dos médicos contêm todas elas. A maior parte dos remédios e tratamentos são outros tantos tormentos para livrar o homem de uma dor com a ajuda de outra. O que mais nos interessa não é a doença. É por isso que eu vou trabalhar o envelhecimento saudável, ativo, e não doença. Porque a palavra idoso, velho, imediatamente vem na mente de alguns não esclarecidos de que automaticamente ficou velho, ficou idoso, já é um doente, é um incapaz, já não consegue fazer mais nada, já fica só na dependência dos outros. Não é verdade. Nós temos uma pesquisa científica que nós temos grandes grupos de centenários no Brasil, e existem muitos idosos, principalmente na idade intermediária, com 85 anos de idade, com muita saúde. Essa saúde que eu estou falando. Não que a idade do envelhecimento, a fase do envelhecimento não traga as enfermidades normais do processo. Perda de cálcio, essas coisas assim. Mas existe uma saúde que o mantém sempre no ritmo de bem-estar psicológico. Este é o idoso com o qual eu quero trabalhar e quero mostrar para a sociedade, para a pesquisa científica, que este idoso, ele existe e tem que ser visto, que há um caminho, uma possibilidade de envelhecer com saúde. O que mais nos interessa, então, na pessoa, quando vem essas informações, aqui diz o autor assim, olha, interessantíssimo que ele fala aqui, vou até ler para vocês. O que mais nos interessa não é a doença, mas a pessoa doente que deseja encontrar sentido para o seu sofrimento e alguém em quem apoiar-se, a busca de um significado de um tu, com quem partilhar a própria dor. É uma tarefa exclusiva e fundamental do ser humano, além de um grande desafio para a sua vida espiritual. Então não é só criar um lar para idosos, ou um instituto de longa permanência, mas um centro de convivência, onde eles continuam as práticas sociais de interrelacionamento saudável, sem sentir-se pela cultura e pela mentalidade de que eles não são capazes. Por que não criar grandes espaços nas cidades, nos municípios, em nossas igrejas, para os padres, um espaço agradável, contato com a natureza, contato com as diversas terapias alternativas? Por que não criar um espaço terapêutico onde o idoso, sendo ele com comprometimento em algumas partes e enfermidades, mas ele não se sente jogado, lançado ali, separado, não tem visita, não tem parceria, não tem festa, não está integrado à sociedade? Não é pelo sistema que nós já temos, que é muito bem feito, CRAS e outros, colocar a melhor idade, a terceira idade. Não é isso, é ir além disso. Pode apropriar desse sistema e ir além, criar um grande espaço realmente bioecológico para que o idoso também aprenda a manusear todas as forças e energias que ainda tem, mesmo com as dificuldades limitantes da idade. Este é o aspecto que eu quero que vocês entendam sobre saúde. Não enfermidade, não doença, mas viver uma vida saudável, mesmo com alguns comprometimentos. Vocês entendem essa lógica? Que é a minha linha de pesquisa, é a minha linha de inserção dentro da pastoral, da religião, da igreja, de todo o sistema que nós trabalhamos na teologia bíblica. Nós queremos acolher o idoso com saúde. Por vida espiritual, no caso, entendemos aquela que qualquer pessoa deveria desejar, fazer com que cresçam as capacidades essenciais de nossa natureza, desenvolver a inteligência e a livre vontade. Significa conhecer melhor a verdade, amar intensamente o bem. Ela vai além da mera satisfação das necessidades materiais. Para o cristão, ela quer dizer imitar Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nos dá o exemplo de sua existência terrena, inteiramente direcionada a um fim
e com um significado preciso, cumprir a vontade de seu Pai. Levar a todos nós a ter uma motivação. Essa é a síntese, né, dessa história que eu quero dar a vocês para 2025. Qual é a motivação para 2026? Então, este ano é o tempo de recolhimento. 2025 é o tempo de estar consigo, de autoajustamento, de autorregulação, para que 2026, um ano de investimento em você, possa te dar um futuro melhor. Porque se você começar agora a ter esse autocuidado, esse gerenciamento, você vai viver 90 anos com saúde. E essa saúde é que eu bato firme. Agora, eu, por exemplo, já tenho pressão alta, já tenho um comprometimento. Mas como conviver com essa pressão alta? Sendo saudável, tendo saúde. Minha disposição emocional, minha motivação, procurar novas formas adaptativas ao meu ritmo, ao meu ciclo, não querer achar que eu sou no mesmo ciclo do outro. Então, quem é jovem, quem é adulto, quem é idoso, quem é criança. Viver a experiência maravilhosa do seu próprio ciclo, do seu próprio momento, como essa condição. E a espiritualidade e a religião e todos esses aspectos influenciam. Agora, precisa de que os agentes promotores, líderes espirituais, líderes religiosos, a hierarquia e todos os padres com eles mesmos, seminaristas entre eles, sejam saudáveis também. Porque senão se tornam apenas uma fachada e, no fundo, vira-se uma farsa de que estão totalmente saudáveis. Mas, no fundo, aquela festinha, aquele churrasco, aquela confraternização, ali não tem saúde. Vocês entendem a responsabilidade e a seriedade do que eu estou falando? Então, não são momentos, mas é a interiorização dos momentos e selecionar o que é essencial para que você tenha qualidade de vida e saúde. E eu falo isso não só para nós padres, mas para todos os meus amigos que me acompanham. A sua vida tem que ser organizada em 2025 nessa visão de saúde. Então, a próxima live a gente conversa mais. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.